Obrigado, crianças, por essa apresentação, pela homenagem aí aos professores da EBD. Hoje eu quero pregar sobre o meu travesseiro. Vocês vão ficar surpresos com esse travesseiro. Vou deixá-lo aqui durante toda a mensagem para que você olhe e quando deitar em casa, lembre-se do travesseiro do pastor. A escolha do travesseiro é uma coisa muito importante. Não sei quanto você pagou no seu, mas se for um bem baratinho, você pode gastar com fisioterapia mais tarde. Eu tenho esse travesseiro aqui já faz algum tempo e confesso que não foi sempre que eu usei ele. Eu já tive outros modelos de travesseiro e me dei mal usando outros travesseiros. E faz agora um bom tempo, alguns anos já, que eu uso esse travesseiro e quero dizer que ele abençoa ricamente a minha vida. Dá até vontade de deitar. Não só eu uso esse travesseiro, minha esposa também usa. E nós temos feito o maior esforço possível para que as nossas filhas optassem pelo mesmo modelo. Conversamos com elas sobre esse travesseiro e falamos o como é importante elas terem o mesmo travesseiro que o papai e a mamãe, o mesmo modelo, durante toda a vida. E estão aprendendo, assim como nós, sempre estamos aprendendo a usá-lo. Infelizmente, esse travesseiro tem caído muito o comércio dele. Você não encontra muitos desses modelos aqui. Eu quase diria que no Brasil esse travesseiro está quase que entrando em extinção, se fala para animal, né? Quase não se acha mais porque a procura caiu tanto que a produção também caiu, algumas fábricas quase que fecharam. Não se encontra mais esse travesseiro e deixa eu já dar uma dica para você começar a entender o que eu quero dizer. Em Brasília diz que de vez quase não tem desse modelo. Pouco usado pelos representantes do nosso país. Bom, deixe-me dizer algumas coisas que esse travesseiro faz. E eu quero que você escolha esse modelo. Eu não sou vendedor de travesseiro, tá? Mas alguns estão falando assim, eu compro. Pode deixar aí. Não aperta mais não, senão você me dedura no tema. Alguns podem até falar, né? Eu quero comprar esse travesseiro, pastor, né? Mas eu já vou te dizer o modelo para que você depois entenda e possa ir atrás do mesmo para você. Deixa eu me dizer algumas coisas que ele faz. Fantásticas. Ele proporciona um sono com paz. Incrível a paz que se tem dormindo com esse travesseiro. Esse travesseiro aqui parece ser só um travesseiro, mas ele ajuda a manter a união e o amor na família. Tem uma coisa que ele faz também. Quando algo não está bem, ele não deixa dormir. Se algo não está certo, esse travesseiro não deixa dormir. Ele é sensível e exige cuidados constantes para continuar no seu estado original. Se não cuidar dele, esse travesseiro estraga, começa a perder a sua função. Esse travesseiro fortalece a confiança e a firmeza de espírito. Uau, olha que interessante. E o último ponto, e esses são os dessa noite que eu vou falar com vocês. Esse travesseiro aqui, perder ele, olha que sério, pode significar perder a vida eterna. Agora vocês querem saber qual que é esse travesseiro? Qual o nome para que eu possa tê-lo também? E eu vou revelar para vocês. O nome desse travesseiro é consciência limpa. Vamos falar juntos no 3? Consciência limpa. Preste atenção que o modelo não é consciência tranquila, porque tranquila está cheia por aí. Agora limpa é diferente. Deixe-me usar um exemplo, um pouquinho forte. Você conhece o animal, o porco, né? Chancho. Se você olhar o chancho, ele está bem sujo, mas ele está tranquilo. Tranquilão no meio da sujeira dele. Portanto, nós estamos falando de consciência limpa, não de tranquila. Porque a gente pode tranquilizar, às vezes, de uma maneira errada, mesmo tendo sujeira. Existem outros travesseiros na concorrência, que são a ignorância, a irresponsabilidade,
a leviandade e a irreflexão são outros travesseiros que estão fortes no comércio e muitos estão usando e estão tendo consequências terríveis na sua vida. O assunto é sério, porque quando falamos de consciência, estamos falando de algo divino que Deus colocou no ser humano. Alguns dizem que a consciência é aquilo que restou de divino depois que o pecado entrou no mundo. Agora imagina nós ignorarmos essa ferramenta divina em nossa vida. Mas antes eu quero alertar, eu vou pedir para minha filha trazer água aqui, uma gripe. Tem uma filha disponível aí? Você vê, tem 3, quando vê não tem nenhuma, faça um monte. Esposa, pode ser o Pedro também. Antes de falar sobre a consciência, eu quero só deixar um alerta que é muito importante quando se fala sobre esse assunto. Porque existem pessoas que são hipersensíveis com relação à consciência. E eu quero dizer que para você eu não estou falando diretamente hoje. Porque tem pessoas que têm uma hipersensibilidade de consciência, são aquelas que se acusam por qualquer coisa, ficam remoendo seus próprios pecados lá do passado, ficam sofrendo com erros que fizeram, que já foram corrigidos, e aí são pessoas que sofrem de se culparem constantemente por coisas que já passaram. Então eu quero dizer aos hipersensíveis, obrigado Pedro, quero dizer aos hipersensíveis, que se você é uma pessoa assim, que se autoacusa demais, de uma maneira exagerada, às vezes por coisa que nem aconteceu, trate desse assunto, deixe o sangue de Cristo ser derramado sobre a sua consciência, para que você seja liberto dessa hipersensibilidade exagerada, doentia já quase. Se você precisar, pode vir conversar conosco. Mas o mais comum é que essa consciência não tem sido usada. Pelo contrário, tem sido negligenciado de uma maneira geral. De uma maneira geral, desde os mínimos detalhes até as grandes coisas. A Bíblia traz algumas descrições quanto à consciência. Uma delas, a Bíblia chama a consciência de a voz que chama ou que fala por detrás. Olha esse versículo. Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti, este é o caminho, andai por ele. A consciência é aquela voz que quando você começa a sair do trilho, ela vai falar assim, lá no fundo do seu ouvido, bem de leve, ei, o caminho é por aqui. É descrita aqui como a voz que fala por detrás. Eu creio que a consciência e o Espírito de Deus são amigos muito próximos, pois a consciência é a ferramenta com que Deus tenta falar conosco. Quero dizer também que o acordar de uma consciência morta é um milagre de Cristo. Enquanto estou falando aqui, existem pessoas que estão com a consciência cauterizada, morta, só não cheira defunto porque não é físico. Mas como que fazer para que essa consciência ganhe nova vida, de novo ressuscitada? E eu quero dizer, isso é um milagre que Jesus tem que fazer. Teve uma situação, vocês lembram muito bem, conhecem a história da mulher adúltera que foi pega em flagrante, e como funcionava na época, assim funciona hoje também. A nossa consciência acusa muitos erros dos outros, mas ela acusa pouco os nossos erros. E os homens que estavam querendo apedrejar aquela mulher tinham consciência do erro dela, mas não tinham nenhuma consciência do seu próprio erro. A sua própria consciência estava morta. E aí Jesus fala aquela frase clássica que a gente conhece: olha, quem de vocês está sem pecado, então atire a primeira pedra nessa mulher. E aí acontece o milagre da ressurreição da consciência. Você lembra o que aconteceu lá? Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aqueles homens que não tinham consciência dos seus próprios erros, de repente ressuscitou e falou: puxa, nós estamos querendo apedrejar alguém, sendo que nós também temos pecado. E eu quero dizer que eu acredito
que esse milagre de Cristo pode e vai acontecer talvez nessa noite. Um acordar, um despertar, vivificar desse elemento divino que nós chamamos de consciência. Talvez aconteça isso hoje contigo. Deixe-me descrever as características desse travesseiro. A primeira, como eu mencionei, nós vamos detalhar um pouquinho. Esse travesseiro, essa consciência limpa, ela proporciona um sono com paz, paz de verdade. Salmo 4, 7 a 8 diz assim: colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Eu vejo aqui o salmista contente com essa consciência limpa de que Deus já perdoou os seus pecados e ele está vivendo segundo os caminhos do Senhor, e ele diz: eu tenho um sono de paz. Você sabe como dorme aquele que tem medo que mais um delator vai falar alguma coisa no Lava Jato? Você sabe como é que tenta dormir aquele que sabe que existem coisas ocultas, que se for revelado, toda a minha moral, toda a minha aparência, a minha máscara cai por terra diante da minha família, diante da igreja, diante da cidade, diante dos conhecidos. Agora, se você está com as coisas em ordem, aquilo que foi feito errado corrigiu, pediu perdão, então você tem a certeza de que a mão do Senhor está sobre a sua cama, e você dorme em paz, porque você sabe, mesmo se eu não acordar nesse mundo nessa noite, a minha vida está segura na presença de Deus. Paz profunda, quando nós temos a consciência purificada. Outra coisa que a consciência faz, ela ajuda a manter o amor na família. Esse ponto aqui é importantíssimo. O travesseiro da consciência limpa faz com que a gente tenha e mantenha amor dentro de casa. Tem um versículo de Mateus 12 e 13, no capítulo 24, que fala lá dos fins dos tempos. Diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade quer dizer quebra de lei, quebra de regras. Diz aqui Jesus que quando nós começamos a deixar a iniquidade entrar na nossa vida, penetrar no nosso travesseiro, a falta de seguir as leis de Deus, o amor esfria. A consequência é que o amor esfria. Eu digo, quando uma família é destruída, quando um casal se separa, pode ter certeza, em algum lugar o pecado entrou. Alguma consciência não foi purificada. Alguém estava com algum pecado, porque a separação não é a vontade de Deus. Em algum lugar a iniquidade tomou conta. O amor e a verdade estão sempre abraçados. A partir do momento em que a iniquidade, a falta da verdade entra entre esse relacionamento, amor e verdade, o amor começa a se esfriar. E a família começa a se destruir, a perder o encanto, perder o amor, por causa da consciência que passou a ser poluída, e o pecado começa a reinar e não mais o amor de Deus. É isso que acontece. Portanto, pais, homens, mantenha a sua consciência limpa, trabalhe nela, para que o seu amor pela sua família não se esfria. Se ele esfriou, pode ter certeza, tem coisa para limpar aí. Mulheres, cuidem de sua consciência, dos mínimos detalhes. Quando o Senhor fala, ouça, deixe Ele te ensinar, para que o seu amor pelo seu marido, pelos seus filhos não se esfrie e a sua família não seja destruída. A consciência limpa ajuda a manter o amor quente dentro de casa. Pais, ajudem os filhos
a manterem sua consciência limpa, ensine-os que isso é necessário para que o amor deles também não se esfrie. Esses dias atrás tinha uma prova para fazer num curso que concluímos. E aí minha filha perguntou: você vai fazer a prova onde? Falei: é na internet. Mas você pode olhar no livro? Não, não pode olhar no livro. Mas tem alguém olhando? Não, não tem ninguém olhando. Mas se você olhar no livro, então ninguém vai saber que você olhou no livro, se faz pela internet. É assim mesmo, filha. Só que se eu olhar no livro, eu não consigo dormir de noite. É? O que tem a ver o livro com dormir? Porque de noite, o meu travesseiro, a minha consciência vai falar: Isaí, essa nota não vai ser justa, porque você olhou no livro. O mínimo detalhe, que se eu não ensinar e não começar a cuidar, o amor começa a se esfriar, a autoridade para falar aqui para vocês começa a se perder. Minha filha começa a perceber que isso não é importante para mim. Portanto, se você quer que o amor se mantenha quente, cuide dos mínimos detalhes, também dos seus filhos. Não permita que eles aceitem mentirinhas aqui e lá, simplesmente, e a poeira vai entrando, a sujeira vai entrando em sua consciência. Deixe-me falar algo bem comum, mas que às vezes a gente vai permitindo. Alterar a data de nascimento para participar de redes sociais. Será que não é muita coisa? Mas alterar um documento lá na frente já vai ser algo mais comum. Porque aqui eu já comecei a deixar. E o amor se esfria quando entra a iniquidade. E nós temos que ter cuidado total para não perder o amor dentro de casa. Não deixe a sua família ser destruída pela falta da limpeza da consciência. Terceiro, esse aqui é forte. Ele não deixa dormir quando algo está errado. Salmo 73, versículo 21 diz assim: o meu coração se amargurou e eu senti picadas nos meus rins. O texto está falando o seguinte: eu comecei a deixar amargura no meu coração e eu sentia picada nos meus rins. Não está falando de pedra no rim aqui não. Está falando de sentimento ruim no corpo, na alma, de não conseguir mais viver, por causa que a consciência não está limpa, porque tem algo a resolver. Às vezes, eu falho com minha esposa também em casa, acontece, às vezes falo alguma coisa de uma maneira que não deveria falar, e aí você conhece o processo do enchimento do bico, né? A gente começa a ficar bicudo em casa, e eu fico também, porque mesmo quando eu erro às vezes com ela, às vezes ainda acho que daí ela tem que pedir perdão para mim, né? Porque no fundo é ela que causou o meu erro. E aí deita na cama. E aí esse camarada aqui faz um negócio que eu vou te contar. Não me deixa dormir. Aí está lá ela para um lado e eu para o outro. E a gente sabe, está na Bíblia que não pode dormir assim. E aí a consciência lembra, diz aí, fala com ela. E daí eu brigo com o travesseiro, falo: não vou falar. Ela que tem que falar. Fala para o travesseiro dela. Por que tem que ser o meu que tem que falar para mim? Faz você a tua parte. E não dorme. E não dorme. E fica aquele negócio. E eu escuto que o respirar dela ainda não está profundo. Ela não dormiu ainda também. E aí? Tá bom? Travesseiro. Vou te seguir de novo. Dá uma cutucada. Amor. Esse já fala tudo. O tom do é muito importante. Eu não falo para ela que o travesseiro falou comigo, mas ela sabe que a consciência falou comigo. Meu amor, não podemos dormir assim. Não devia ter falado dessa forma. Você me perdoa? Você sente que o tom vai até que o travesseiro é fantástico. E aí o sono vem em paz. Mas tem vezes que se trata de algo que não é diretamente com minha esposa. Tem vezes que eu deito à noite, tento fazer um check-up do dia,
Não tento pensar um pouquinho ainda. E aí às vezes eu lembro de algo que eu falhei talvez com alguém outro, que não está na minha cama. E aí, como é que vai fazer? Vai pegar o carro e vai lá de madrugada, e eu te ofendi, o outro vai falar, mas eu nem percebi, e acordou e fez aquele escarcéu. Vou explicar como eu faço. Eu peço que Deus me perdoe, que eu falhei com tal pessoa. E aí, eu sei que eu vou dormir em paz. Mas antes disso, eu pego meu celular e anoto na agenda, para no dia seguinte, de preferência no primeiro horário, falar com tal pessoa, para que isso seja resolvido. E aí, meu travesseiro no dia seguinte, de novo, me dá um sono profundo e em paz. Naquela noite já durmo calmo porque pedi perdão a Deus e já fiz o propósito de no dia seguinte falar com a pessoa. E no outro dia, só não pode, no outro dia, poc, né, os jovens falam, né? Aí dá o medo, né? Daí não vai mais, não, tá tudo bom aí, né? Não. No outro dia tem que ser homem, de verdade, para corrigir o seu erro, ir lá e pedir desculpa. Então, se você quer esse travesseiro, se prepare para isso aí, tá? Vão ter momentos onde talvez você não vai conseguir dormir, mas é para o teu e é para o meu bem, pode ter certeza. 4, ele é sensível e exige cuidado constante. Sim, esse travesseiro, você não limpa ele uma vez e vai estar limpo para sempre. Você vai ter que limpar a sua consciência constantemente. Se eu não tivesse esse ponto aqui, talvez você iria pensar que com o pastor Isaías é tudo santidade, é tudo bem. Não quero que você pense isso. Tenho que estar em constante limpeza. Se você entrar numa casa e a casa está limpa, pode ter certeza que alguém limpou aquela casa há pouco tempo ou há poucos dias. Porque se a casa for limpa uma vez e ninguém mais limpar, você pode deixar fechado e tudo, quando vê ela está com poeira, está com insetos e vai sujar, sim, com certeza. A nossa consciência é a mesma coisa. Quando vem, entra uma poeirinha aqui, entra uma poeirinha ali, nós vamos cometendo certos erros. E se nós não constantemente formos lá e falarmos, não, isso aqui não está certo, deixe-me arrumar isso aqui, me perdoe, a consciência não vai ter o seu estado original. Acho interessante de Pedro. O apóstolo Pedro era um cara muito fervoroso, mas ele teve que fazer um momento, uma limpeza na sua consciência, que foi um momento muito forte para ele. Ele dizia que nunca iria negar Jesus, você conhece essa história. E aí ele, não, Jesus, eu vou com você até a morte, e nós vamos juntos, e, levaram Jesus preso. Pedro foi então para a casa do sumo sacerdote, estavam lá gente reunida que estava querendo matar Jesus. E lá no meio então, pergunto para ele, Pedro, você era um deles? Não estavam os discípulos juntos, estava gente estranha. Ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ei, eu vi você com Jesus. Não, você está enganado. E daí uma terceira vez isso acontece, 1 hora depois. Ei, Pedro, você era um deles. E aí canta o galo. E no canto do galo, ressuscita a consciência de Pedro. E olha o que acontece. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saiu dali, chorou amargamente. Pedro teve que fazer uma nova limpeza na sua mente. E você sabe que nós conhecemos essa história porque Pedro mesmo relatou para alguém depois. E ficou escrito então nos evangelhos. Pedro teve que novamente cuidar da sua consciência. E isso lhe deu autoridade. É o 5º ponto. A consciência limpa fortalece a confiança e a firmeza de espírito. Esse mesmo Pedro que se arrependeu lá, pregou em Pentecostes depois, e 3.000 pessoas se convertem, porque Pedro estava com autoridade do Espírito pela limpeza que ele fez na sua consciência. Olha o que diz Provérbios 28:1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como leão. Ousadia vem de uma firmeza de espírito, de uma certeza de ter colocado as coisas em ordem. Eu gosto da passagem onde o apóstolo Paulo está na frente do sinédrio, homens que queriam matá-lo se ele falasse de novo de Jesus, e falaram, você não pode fazer mais isso. E olha a autoridade que Paulo tem e por quê. Ele diz assim na frente de todos os homens, Paulo,
fitou os olhos no sinédrio e disse: irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Irmãos, eu tenho andado com toda a boa consciência. Qual que era a autoridade que Paulo tinha? Uma autoridade que o Espírito lhe dava, e assim ele se sentia seguro, sabendo que vivia dentro dos propósitos do Senhor. O último ponto que eu quero trazer sobre a consciência limpa, e não é que porque é o último que é o menos importante. Olha o texto bíblico que vai nos dizer isso aqui: perdê-la pode significar perder a vida eterna. Nós não estamos falando aqui só de um joguinho de pensamentos. Nós estamos falando de onde a sua e a minha alma vai passar a eternidade. Deixar a consciência ser cauterizada significa naufragar na fé. Assim como o amor está conectado com a verdade, a fé está conectada com a consciência boa. Olha o versículo, o que Paulo escreve para o jovem Timóteo: Timóteo, meu filho, combata o bom combate. Como? Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Por que muitos naufragam em sua fé? Porque rejeitam a boa consciência. Rejeitam o ouvir dessa voz que nos manda mudar isso, mudar aquilo, pedir perdão aqui, perdoar ali. Rejeitar esses sinais divinos pode fazer com que você e eu venhamos a perder a nossa fé. Naufragar em nossa fé. Eu quero dizer para você não ter medo diretamente de pecados que nós consideramos grandes. Eu quero que você tenha medo de pecados pequenos. Porque dos grandes a gente foge, mas da poeira pequena a gente tolera. O inimigo, o diabo, não está tão interessado em te derrubar diretamente num adultério ou num roubo. Ele está interessado em te derrubar em pequenos pecados lá no teu coração, pouco a pouco, para que você nem os perceba. E quando vê, está distante da fé. Cuide com os considerados pecados pequenos. Vamos cuidar do nosso coração, do orgulho que vai crescendo lá, de uma inveja que a princípio ninguém vê, um ciúme, de um amor pelo dinheiro, de um amor pelas coisas materiais. Cuide das coisas pequenas, porque elas vão empoeirando, até que quando você percebe, já dá um grande risco se você passar o dedo na sua consciência. Portanto, cuide para que você não perca a sua consciência, pois se perdê-la, pode perder a vida eterna. Enquanto estou falando aqui, pode ser que algumas consciências estejam ressuscitando. Eu creio em milagres. E talvez algumas pessoas estão com consciência limpa. Sim, amém, continue limpando, irmão. Mas talvez alguns dizem assim: e agora, pastor, e eu? Que sei que algumas coisas não estiveram em ordem. Quero te dizer que quem purifica a consciência é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma perfeita a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Você quer que sua consciência seja purificada? Então tem um caminho. Você peça que aquele sangue de Cristo que foi derramado na cruz com muita dor, com muitos espinhos em sua face, que esse sangue purifique os seus pecados agora. Ore em fé. Deus, não espere o culto acabar não. Ore em fé agora e diga que o sangue de Cristo me purifique a consciência e me ajude a não cometer mais essas falhas. Nós temos que
procurar ter uma consciência boa com duas pessoas. Por isso, sempre procuro, Atos 24:16, sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Nessas duas direções, eu quero que você tenha consciência limpa. E trabalhe para esse travesseiro ficar na sua vida. Deixe-me dizer, não tenha vergonha de confessar seus pecados. Tenha vergonha de mantê-los em sua vida. Esses dias eu estava no banho, ouvindo uma música de adoração. Minha filha Sara escutou e falou: pai, o que você está fazendo, ouvindo música de adoração enquanto você está no banho? Eu falei para ela: filha, eu estou aproveitando esse tempo também para falar e ficar a sós com Deus. Filha, o pai tem às vezes tempo para tanta coisa, mas sabe que até eu como pastor posso me esquecer de ter o meu momento sozinho com Deus? Sara, eu estou pedindo perdão para Deus agora, porque às vezes eu tenho esquecido e não tenho tido momentos assim. E eu quero ter mais momentos a sós com Deus. Quando eu saí do banho, Sara falou: pai, você deixa aquela mesma música tocando enquanto eu tomo banho também? Não tenha vergonha de dizer que você está limpando a sua consciência. Tenha vergonha se os seus filhos notam que ela está suja e você não faz nada. Faça alguma coisa. Peça que o sangue de Jesus te perdoe. Fale com seus filhos se necessário. Mas limpe a sua consciência, para que você não perca a salvação e nem o sono em paz com Deus e com os homens. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar e depois nós vamos ter um momento de intercessão, onde você pode trazer os seus pedidos a Deus. Pai Celestial, eu quero te louvar e te agradecer, que o teu sangue vertido na cruz tem o poder para nos purificar a consciência que nos acusa e nos dar uma nova chance de corrigirmos erros que vão se infiltrando constantemente em nossa vida. Deus, eu te peço que aquelas pessoas que nesse momento talvez clamam pelo perdão, pela limpeza de suas consciências, que o teu sangue possa fazer um milagre e trazer a paz novamente a esses corações, e que o teu Espírito Santo possa ser aquele que dá a direção certa, que fala por detrás qual é o caminho certo para seguir agora, quais os relacionamentos talvez que precisam de perdão, as coisas que precisam de correção. Dê-nos a força, Senhor, para confessarmos os nossos pecados e corrigirmos, para que não venhamos a perder a nossa salvação. Ajude-nos, fale em nossos ouvidos, fale forte se necessário, para que nós venhamos a manter e cuidar da nossa consciência. Abençoe nossas vidas e nos dê essa força em nome de Jesus. Amém.